Covid-19 levou a fortes perdas do varejo. Economistas projetam que o volume de vendas tem uma queda superior a 10% em março. Mas o cenário seria muito mais difícil se não fosse o uso da tecnologia, que impulsionou o faturamento do e-commerce, compensando parte dessas perdas. Nem todas as empresas estavam preparadas para esse cenário e agora correm para se adaptar. Ferramentas existem, mas como migrar para o online rapidamente? Como podemos gerar mais conversões no e-commerce? Como identificar e priorizar os visitantes mais propensos a comprar os seus produtos? Essas foram algumas questões feitas pelos especialistas da Neurotech. A empresa que utiliza inteligência artificial e Big Data aplicada a bancos, financeiras e seguradoras passou também a estudar como tais ferramentas poderiam ser utilizadas com um objetivo diferente: ajudar a sua carteira de clientes a vender mais através de modelos preditivos para o marketing. Para entender como isso é possível, eu vou conversar com dois especialistas, o Rodrigo Cunha e o Danilo Torres. O Rodrigo Cunha é sócio-diretor de novos negócios na Neurotech. É também head de Machine Learning e Big Data da Neurolake. Ele acumula mais de 17 anos de experiência profissional em desenvolvimento de produtos como esse que a gente vai conhecer agora. O Danilo é Product Owner na Neurotech e lidera o desenvolvimento de novos negócios focado em marketing e vendas digitais. É um prazer conversar com vocês. Rodrigo, primeiramente eu gostaria de entender melhor como o Big Data e a inteligência artificial podem ser aplicadas para que as empresas deem um melhor atendimento aos seus clientes via e-commerce. Rodrigo, quais são os primeiros passos para que isso seja feito? Legal, Ana. Prazer meu aqui estar compartilhando um pouquinho aí da nossa experiência e da prática aí do uso de Machine Learning e Big Data. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa colocar no lugar é a definição do que é realmente essa tecnologia, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, e quando a gente fala de inteligência artificial combinado com Big Data, o que a gente está falando é da capacidade da máquina de lidar com um grande volume de dados. E aí, quando a gente fala da transformação digital e da coleta dessa informação, o que a gente está dizendo é que, com tudo isso que você comentou, dessa rápida transformação, o dado, a informação, ela cada vez está mais disponível, mas, ao mesmo tempo, ela está num formato complexo. Imagine agora que a gente está gerando uma série de dados através desse vídeo, né? A gente está falando, a gente tem movimentos aqui. Então, toda essa pegada digital, toda essa jornada digital é que tanto o e-commerce como as empresas hoje estão se deparando é colocar o cliente, o consumidor, no centro dessa jornada e coletar, analisar esses dados. Então, como introdução, o que eu queria convocar a responder a tua pergunta as empresas que vão largar na frente são aquelas que tiverem realmente a capacidade de coletar esses dados, armazenar, estruturar esses dados, e a partir dessa estruturação, aí sim, aplicar modelos de inteligência artificial para prever venda, prever conversão, um pouco mais do que a gente vai falar aqui ao longo desse encontro. Então, o primeiro passo é ter uma boa coleta de dados. A partir daí, a empresa tem que usar esses dados para entender melhor os seus clientes. É assim que a gente gera mais conversão em venda para o e-commerce, Danilo? É um bom ponto. E eu diria, de fato, o primeiro passo, imagine e-commerces como a Amazon, ou então um produto digital como o Netflix, que tem poucos dados, entende pouco o seu consumidor, como é que eles poderiam, de fato, entregar conteúdos personalizados ou então produtos personalizados como eles têm feito hoje. Ou seja, a partir do momento que você entende a jornada desse teu usuário, desse teu consumidor, entende todo o tipo de comportamento dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, e a forma ideal e o timing certo para oferecer algum produto, alguma oferta, desconto, eu diria que esse é o primeiro passo, assim, você ter esses dados, você, de certa forma, estruturar isso e eles estarem aptos para realmente tornarem insights, né, para vendas. Agora, como estruturar esses dados? Primeiro é a coleta, como o Rodrigo falou, e aí a partir do momento que eu tenho dados,
como é que eu estruturo para melhorar a minha expertise, para criar modelos de inteligência artificial e entender melhor o consumidor? Eu gosto de fazer uma analogia, antes até de responder a tua pergunta. Imagina uma loja de varejo que tem um consumidor que entra na loja, ele pergunta à vendedora se uma determinada calça jeans está disponível, e a vendedora diz a ele que não, infelizmente, a calça jeans ela esgotou e aquela promoção ela não existe mais. O cliente, ele sai frustrado, né? Ele sai sem conseguir ter o seu produto, e a empresa, ela sai sem a informação de que aquele consumidor ele entrou na loja e ficou frustrado, porque ele saiu sem o produto. Fazendo essa mesma analogia no mercado digital e na transformação digital e tudo isso que a gente está falando aqui no e-commerce, essa mesma situação ela acontece, mas a gente consegue acompanhar os cliques. Ou seja, a gente sabe onde o consumidor passou, em que páginas ele permaneceu, onde ele olhou, onde ele clicou, se ele colocou aquele scroll down, né, que é você abaixar a página, se você subiu a página, qual foi a velocidade do clique, se ele digitou alguma informação adicional, se ele rapidamente foi embora. Então, tudo isso que eu estou comentando aqui é um pouco de dados, né, que no mundo digital a gente tem acesso, e o que se precisa é tecnologia, e a gente na Neurotech trabalha exatamente com isso, de colocar umas tags, ou seja, uma tecnologia de coleta online, em real time, desse tipo de dado, para depois sim a gente começar a pensar em fazer modelos. Então, eu dei um exemplo bem prático, mas basicamente o que você precisa fazer é criar um script, colocar no site e começar a coletar esse tipo de dado. Igor, e essas ferramentas que tu acabaste de citar, elas são capazes, por exemplo, de diferenciar um simples curioso que entrou no teu website para saber o que tu tem de disponível, de produto, do que daquela pessoa que é mais propensa a comprar, que quer realmente adquirir o produto? É possível a gente fazer essa diferenciação, traçar perfis dos consumidores, mesmo que a pessoa não tenha feito nenhum cadastro, não tenha nada cadastrado no site e nem disponibilizado informações como CPF, enfim, é possível a gente fazer essa distinção? Eu vou comentar aqui, depois acho que seria importante o Danilo também dar uma complementada, mas a resposta é sim, e quando a gente fala de sim, a gente fala que a fase da inteligência artificial é basicamente dividida em duas partes. A primeira parte é uma parte de aprendizado, ou seja, é a parte em que a gente tem os dados coletados e a gente coloca para que a máquina aprenda. E a segunda parte da inteligência artificial é o uso, é a aplicação daquela inteligência que foi aprendida no passado. Então, como você comentou, e a gente também já mencionou aqui, a primeira parte é armazenar, organizar esse dado, né? Que a gente já comentou. Quando a gente fala da inteligência artificial, a gente está falando, vamos pegar esses dados do passado, de quem já navegou no site, e dessa navegação, até dos exemplos que eu dei, quem clicou, quem ficou na página, quem não ficou, essas variáveis, elas estão relacionadas se aquele consumidor, ele vendeu ou não vendeu, se ele comprou algum produto, se ele não comprou, né? E aí, a partir dessa informação, você começa a fazer as correlações. Toda vez que um cliente entra numa jornada dessa forma aqui, ele compra. Já esse outro aqui, ele entrou numa outra jornada, ele passou rapidamente pela primeira página e ele não comprou. Essas variáveis é que você começa a colocar no modelo de machine learning, de inteligência artificial, e ele começa a aprender essas correlações. E como você comentou, não é necessário você coletar, por exemplo, o CPF. Se você está vendo como é que ele navega, você pode ter um modelo de machine learning construído completamente com dados anônimos e sem a identificação daquele consumidor. Acho que Danilo tem alguns cases aí do que a gente já comentou, acho que valeria a pena ele dar uma complementada aí, Danilo. Um bom ponto que o Rodrigo falou é exatamente essa questão da privacidade, né, do usuário. Acho que toda vez que a gente fala aqui de coleta de dado, é um dado que são rastros, né, ele deixa rastros no e-commerce. E aí esses rastros, de certa forma, eles estão compliant com todas as regras de LGPD e GDPR, né, como a gente tem visto aí atualmente. E aí, como o Rodrigo falou, toda essa parte desses rastros, a gente consegue fazer correlações, né? O próprio modelo de propensão à compra é um case, assim, que a gente tem usado em alguns clientes nossos,
que é o seguinte: a gente identifica, né, esses usuários que entram em e-commerce e a gente já consegue atribuir um score para ele, ou seja, a gente consegue, com base nos rastros que ele deixou, no passado dele, a gente consegue atribuir um score para ele, dizendo, esse cara aqui tem uma grande propensão à compra. E a partir disso, a equipe de marketing ou de produto do cliente, né, do e-commerce, consegue tomar uma ação mais efetiva. Vou oferecer tal tipo de produto para esse cara, vou esperar um pouco mais porque ele ainda não está tão pronto para compra. Ou então, caso ele, por exemplo, esteja navegando e deixou um carrinho lá em aberto e está quase deixando esse carrinho lá abandonado, ou seja, tomar algum tipo de ação naquele momento é um bom ponto, é uma oportunidade gigante assim, de conversão, né? Quando a gente fala de melhorar os números de conversão. Danilo, que tipo de rastros são esses? A forma como eu digito, a forma como eu mexo o mouse, enfim, que rastros são esses? Eu fiquei curiosa com relação a isso. Toda vez que você está entrando, né, no e-commerce, você clica em links, você passa mais tempo em uma seção em detrimento de outra, você olha mais um produto em detrimento de outro. E é isso, esses tempos, né, e essas interações, esses engajamentos com determinados tipos de jornadas do usuário, identificam algum comportamento para a gente, né? Se o cara passou mais tempo olhando um determinado livro dentro de um e-commerce, ele tem uma interação maior com esse livro, ou seja, ele gosta mais de ler, livros de economia, ou então, quais são os outros livros que são parecidos com esse título que ele está vendo, que eu posso recomendar para esse cara também. Ou seja, tem esse tipo de comportamento de clique, tempo de sessão, toda a parte da navegação, dos links que ele entrou dentro do site, e isso são rastros que são muito valiosos para quem trabalha, principalmente com Big Data e modelagem, né, em modelos de inteligência artificial, porque esses dados, eles podem realmente agregar muito valor para a conversão, entendeu? Quando a gente coloca lá no modelo, eles realmente são coisas mínimas, mas que fazem muitas diferenças. É aquela situação que a gente, como consumidor, busca, por exemplo, determinado produto e depois começa a vir propagandas desse produto, ou é algo mais sofisticado que isso? Eu diria que tem duas formas, né, de você usar a IA ao seu favor, né? Tem uma forma abusiva, né, e intrometida, digamos assim, que acho que boa parte dos sites tem feito e às vezes reclamam por não estar convertendo, que é essa forma um pouco mais intrusiva de lançar um pop-up, de mostrar, promoção aqui, é uma forma mais agressiva, eu diria, né? Mas tem outras formas de ser mais sutil, né? Você, a partir desses comportamentos de usuários, você gerar uma lista, por exemplo, de quais são os principais usuários ou pessoas que navegam o seu site que você deveria ter uma atenção um pouco mais especial, oferecer uma abordagem um pouco mais especial, ou seja, enviar um e-mail para esse cara com algum tipo de desconto, ou então oferecer um produto que se correlacione a esse que ele tem visto. Um caso assim que eu vejo muito, até pessoalmente, quando eu uso o Netflix, eu gosto muito das recomendações que a Netflix me mostra de títulos, né? E ela vê isso baseado no meu histórico de navegação do Netflix. Quais títulos eu já assisti, quais títulos que eu passei mais tempo assistindo, por exemplo. E as recomendações dela passam a ser mais assertiva a partir do momento que eu interajo mais com o site. Assim também é no e-commerce. Uma coisa que eu uso bastante, quando eu compro um livro, por exemplo, na Amazon, as correlações de outros livros que eu poderia me interessar, para mim, são bem assertivas, entendeu? E aí esses rastros ajudam muito nesse tipo de sugestão ao usuário. Eu acho que essa é uma forma, talvez, menos agressiva e que agrega mais valor no final das contas, né? Porque para nós consumidores, tu procurou determinado produto, daqui a pouco vem um monte de propaganda similar de vários sites, isso fica um pouco invasivo realmente, né? É preciso ter uma inteligência acima disso para agradar mais aos consumidores. Agora, outro problema que a gente vê no e-commerce, que não é um problema agora da pandemia, mas é um problema recorrente, é a questão do abandono do carrinho. A pessoa vai, pega o produto, adquire, coloca no carrinho e quando vai fechar a compra, no momento de fechar a compra, ela desiste.
Isso é muito comum no e-commerce. Rodrigo, como é que a gente pode evitar e melhorar a questão da conversão de vendas e reduzir o problema do abandono? Legal, né? Excelente pergunta. A gente tem trabalhado bastante nisso aqui na Neurotech, né? Em especial no squad aí que a gente tem tocado, eu e o Danilo, de marketing e vendas. A resposta é exatamente entendendo a jornada e o momento daquele consumidor. E usando toda essa tecnologia que a gente comentou aqui para incentivar aquele consumidor, não a comprar naquele momento, mas de repente comprar no momento seguinte, seja na semana seguinte, seja no mês seguinte. Muitas vezes, por impulso, você está querendo comprar uma coisa, mas na hora de fechar a compra, você identifica que você não recebeu ainda o seu salário, ou que aquele momento não é o momento ideal. Mas com essa informação de que existe um interesse naquele produto, ou naqueles produtos correlacionados, você criar uma régua de relacionamento com inteligência, né, como a gente estava comentando antes, não ficar bombardeando o cliente com ofertas que não tem nada a ver com o seu perfil, e sim mostrando o valor e a necessidade, como aquele produto vai fazer bem para a sua vida, para a melhoria da sua produtividade ou para a sua satisfação pessoal, é fundamental uma comunicação a posteriori para que, sim, o consumidor ele possa voltar ao site e aí, sim, fazer a compra e ficar satisfeito aí com a experiência que ele teve no site. Mais uma vez, é entender o momento do consumidor, né? Essa é sempre a questão que o e-commerce tem que ter em mente. Agora, a gente falou de venda de produtos, mas como é que essa tecnologia também pode ser aplicada para outros segmentos, como os bancos e as financeiras? Então, o que a gente acredita é que essa tecnologia que a gente desenvolveu é uma tecnologia que impacta o consumidor em toda a sua jornada. Então, a gente falou muito aqui de carrinho, de venda, de marketing e tal, mas você imagina uma empresa que precisa fazer um atendimento personalizado para um determinado consumidor. Veja a riqueza de informações que você tem, por exemplo, até numa empresa de educação online. Então, você ter a informação dos alunos, de qual é a interação daquele aluno com a plataforma, se ele está assistindo os vídeos de treinamento até o final, se ele está pausando, se ele está saindo rapidamente, se ele está se distraindo, se ele está fazendo perguntas que fazem sentido. Não. Tudo isso vai ajudar bastante no engajamento daquele aluno. Quando a gente fala dos mercados de crédito, varejo e seguradora, a ideia é a mesma. Imagine uma seguradora tendo a informação em tempo real de tudo que está acontecendo e já aconteceu com aquele consumidor, para que naquele momento em que o segurado ele teve um problema, seja de um roubo e furto de um automóvel, seja de um sinistro, você personalizar o atendimento sabendo exatamente aquele momento. É o que o mercado hoje usa muito como micromomento, né? Ou seja, é você identificar o momento exato daquele consumidor para dar realmente um atendimento inesquecível e memorável para que ele realmente saia satisfeito. Então, resumindo, Ana, a nossa visão é que essa tecnologia de digital, de usar machine learning, big data, inteligência artificial no digital, ele não só ajuda na venda, mas em toda a sua jornada do consumidor, terminando no que é mais importante, é deixar o consumidor contente e satisfeito com a empresa que presta o serviço ou o produto. Perfeito. Minha última questão é para o Danilo. O quão complexo é implementar esse tipo de ferramenta para ampliar a venda das empresas no e-commerce? Ótimo. A gente aqui na Neurotech, a gente criou toda uma plataforma, né, de coleta. Ótima pergunta, Ana. Assim, a gente sabe que é um tema bem complexo, né? Essa parte de coleta de dados, essa parte de usar machine learning, né? Que é um tema que tem sido bem visto aí no mercado, mas nem todas as empresas ainda têm familiaridade com essas coisas, né? A gente criou uma plataforma, né, de coleta de dados digitais, onde a gente consegue identificar eventos, né, digitais com base na jornada do usuário e com base no que a gente está se propondo a resolver, né, daquele e-commerce, daquele produto, enfim. E aí, a partir disso, esses dados eles são armazenados em data lakes, né, que são o termo do momento, né,
que nada mais é do que um grande banco de dados estruturado e organizado, né? E aí, com esses data lakes, eles são como se fosse um insumo para que a gente construa todo tipo de modelo preditivo, né? Modelos de propensão à compra, modelos de prevenção de abandono de carrinho, modelos de cross-sell, né, e upsell, que é justamente você recomendar produtos que são correlacionados, né, ou então recomendar produtos que têm um valor agregado um pouco maior. E aí, assim, toda essa tecnologia, a gente quer entregar esse tipo de insight encapsulado em um score, né? Encapsulado em um número que diga a propensão daquele cara, que diga se ele tem chance ou não de abandonar aquele carrinho. E aí isso vai servir de muito insight assim, para os times de vendas e de marketing das empresas, tá? E aí esse dado ele é em tempo real. Eu diria que a coleta ela é em tempo real. O modelo ele pega esse dado, já trata, já meio que em tempo real também devolve, né, para o marketing e para as vendas a propensão daquele cara e o score dele. E aí a gente tem acreditado bastante nesse produto e, assim, já tem alguns cases de sucesso aí no mercado. Dá para dizer, então, que é uma ferramenta complexa, mas que a Neurotech conseguiu simplificar para que o varejo, o e-commerce consiga adotar rapidamente nesse momento. Exatamente. Se você for ver toda a parte de Big Data, né, que é necessário para construir uma ferramenta como essa, a gente está falando de várias tecnologias aqui. O que é interessante, no final das contas, para o cliente final, é que toda essa tecnologia está encapsulada em um script que a gente passa para ele. Ou seja, a gente passa um código, ele coloca esse código dentro do site dele e a partir dali já está funcionando. Ou seja, é um termo bem complexo, né? Uma tecnologia bem complexa que foi encapsulado em um script para o cliente final. E aí isso tem dado bem muita capacidade da gente de escala, né, desse produto. Perfeito. Obrigada, Danilo. Obrigada, Rodrigo. Foi uma excelente conversa. A gente acaba de ver que a tecnologia aplicada ao e-commerce está sendo essencial aí para compensar as perdas das vendas do varejo físico, e apesar de toda a complexidade, como o Danilo acabou de nos explicar, a implantação de soluções como essas explicadas aqui podem ser feitas rapidamente. Eu agradeço a companhia de todos vocês e convido a acompanharem o nosso canal e receber as novidades da Neurotech. Mais uma vez, obrigada, Rodrigo, obrigada, Danilo, e obrigada a você que nos assiste. Saiba mais no site www.neurotech.com.br e nas nossas redes sociais.